Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui pelo meu canal, por esse humilde canal. Hoje eu quero ensinar vocês a como você remove um objeto simples de uma cena dentro do Photoshop. Como é que você faz para fazer essas remoções de uma maneira simples, fácil, intuitiva e que não vai te custar tempo, beleza? Vamos pro vídeo. Muito bem, olha só, aqui dentro do Photoshop, vocês vão notar que eu tenho essa imagem maravilhosa aqui da minha pipoquinha, né? Essa pipoquinha gostosa, amarelinha, toda cheia de cri-crizinho aqui, legal, bacana. Muito bem, rapaziada, vamos lá. Como é que eu faço para fazer a remoção dessas pipoquinhas que estão aqui nessa, sei lá, nessa mesa, nessa toalha, nesse fundo branco que nós temos aqui em cena? Bom, primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: que tipo de ferramenta eu tenho disponível para conseguir fazer esse tipo de remoção, certo? Que tipo de ferramenta eu tenho? Um alerta importante, Este tipo de vídeo que eu estou trazendo aqui para vocês é um vídeo mais básico, tá bom? Um usuário mais avançado, evidentemente, pode conseguir fazer isso aqui em questão de segundos. Então, este vídeo é direcionado para você que está iniciando nessa área do design, da criação de imagens, da criação de comunicações visuais. Beleza? Que tipo de ferramenta eu posso usar para mudar e para retirar essas pipoquinhas aqui, supondo que eu queira deixar somente o balde aqui da minha pipoquinha? Vamos lá, pessoal. A primeira coisa que vocês têm que reparar é o seguinte: nós temos aqui um fundo branco, majoritariamente branco, com algumas tonalidades de cinza compondo esse fundo, tá? Isso vai facilitar muito o nosso trabalho de remoção de objetos dentro do Photoshop. Se fosse, ao contrário, uma imagem mais ou menos assim, ó, isso aqui já dificulta um pouco o nosso trabalho. Por quê? Porque quando nós utilizamos algumas ferramentas do Photoshop, ele lê a imagem como um todo e ele captura algumas áreas dessa imagem e ele substitui de uma forma inteligente e intuitiva aquela área que nós queremos que a remoção ocorra. Isso dentro de uma imagem que tem um fundo majoritariamente branco, preto, amarelo, ou seja lá qual cor que esteja aplicada a esse fundo, é muito mais fácil. Por quê? Porque eu não tenho texturas, ranhuras e nenhuma outra imperfeição nessa superfície que faça com que haja uma dificuldade do Photoshop em ler essa área e substituir por outra. Quando vocês verem isso aqui sendo aplicado na prática, vocês vão entender bem melhor o que eu estou querendo dizer. Quais que são as ferramentas possíveis da gente utilizar aqui para fazer essa remoção dessas pipoquinhas soltas aqui? Bom, a primeira delas, ela se encontra no menu chamado Spot Healing Brush Tool, que é um menuzinho que se encontra aqui ao lado no seu Photoshop. Provavelmente ele vai estar do lado de cá, assim como eu acabei de mostrar aqui agora nessa versão do Photoshop. Ele vai estar aqui desse lado ou a tecla de atalho J, tá? Só que nós não vamos usar essa ferramenta que está aparecendo aqui. Nós vamos usar uma outra chamada Patch Tool. Se eu não me engano, é assim o nome, Patch Tool. Também é a tecla de atalho J, só que para você chegar até essa ferramenta, você vai precisar apertar o Shift junto. Então, apertei J, Shift J, eu vou trocando pelas ferramentas dessa categoria. O que a Patch Tool faz? A Patch Tool ela fala o seguinte: você vai capturar uma área que você queira retirar, que você queira mover, que você queira substituir, e você vai mover para a área que você precisa que haja essa substituição. Então veja, vou voltar aqui o comando com Ctrl Z. Vou desabilitar a seleção com Ctrl D. Muito bem, ó. Estou com a ferramenta ativa, cliquei, segurei e estou gerando aqui esse círculo na pipoquinha até fechar o círculo e eu solto o clique. Soltei o clique, clico, seguro e arrasto para uma área branca. Por que para uma área branca? Porque eu quero que o meu fundo continue branco. Não que o meu fundo seja esta captura que ele está fazendo aqui agora dessas pipocas. Eu quero que o meu fundo seja esse branquinho aqui, ó. Porque eu quero que ele mescle a falta dessa pipoca com o meu branquinho do meu fundo. Mas note o seguinte, vou voltar novamente o comando. Vou tirar o selecionado com Ctrl D. Note o seguinte, quando eu fiz a seleção da pipoquinha,
Eu não cheguei aqui, ó, e selecionei exatamente o localzinho dela, próximo aqui da pipoquinha, bonitinho. Não. Eu estou considerando, ó, uma área um pouco maior. Por quê? Porque eu sei que aqui existe influência de sombra nessa minha pipoca. Note aqui como eu tenho essas sombras incidindo aqui na mesa e gerando uma espécie de contato com essa mesa. É uma sombra bem mais difusa que dá pra gente entender que está sendo aqui utilizada uma iluminação bem difusa, talvez seja até a iluminação do sol. Então eu tenho que capturar essa informação de sombra também para que ela saia da minha cena. E a partir do momento que eu faço isso, eu aperto Ctrl D para tirar a seleção, olha só o resultado. E se eu visualizo de longe, fica menos aparente ainda que existia alguma informação lá. Eu posso fazer esse mesmo processo para todas as outras imagens. Importante, pessoal, essa ferramenta ela atua diretamente na imagem, na camada da imagem. Então é importantíssimo que vocês sempre dupliquem a imagem original apertando Ctrl J. Ctrl J você faz uma duplicata da sua imagem original. Beleza? Então eu vou continuar aqui fazendo esse processo. Olha só, vou passar aqui o Patch Tool, jogo aqui pro ladinho. Olha que belezinha, coisa mais linda de todas. Venho para cá, Patch Tool. Pá, bonitão. Uou, olha que legal. Pego essa aqui, que está mais isoladinha. Todos aqueles objetos que eles estiverem mais juntos, que eles estiverem influenciando mais aqui, que eles estiverem, não influenciando, mas gerando uma sombra um pouco mais acentuada, você vai ter que tomar um pouco mais de cuidado. Porque, ó, por exemplo, vamos pegar esse objeto aqui, ó. Aqui eu tenho uma pipoca, tá? Uma série de pipoquinhas, acho que umas 3 pipocas, eu vou pegar aqui a seleção, vou fazer essa seleção. E quando eu chegar aqui, ó, perceba que neste ponto aqui, eu tenho uma influência de uma sombrinha entrando aqui para dentro da minha seleção. Provavelmente, quando eu fizer esse comando aqui agora, ó, ele vai... Aqui ele até fez bem essa transição. Não parece que houve aqui alguma interferência e manipulação externa. Mas em alguns casos ele poderia, sei lá, fazer o seguinte, ó. Ele vai deixando a minha imagem, ó, com um aspecto estranho. Tá vendo? Esses aspectos estranhos, eles acontecem justamente porque o Photoshop ele não consegue fazer essa troca de maneira intuitiva. Ele não consegue fazer essa troca de uma maneira que fique agradável aos olhos. Ele sempre vai pegar informações, quando você fizer dessa maneira que eu acabei de mostrar, que não vão condizer com um resultado adequado para sua imagem. Beleza? Posso fazer de novo o processo. Eu posso ir tirando algumas vezes para ele mesclar ainda melhor. E aqui eu vou acelerar um pouco o processo para não perder tempo à toa, ok? Vou fazendo isso aqui, tirei mais uma e agora estou tirando a outra. Então, mas note o seguinte, ó, ficaram algumas manchinhas aqui, ó, na minha imagem. Então, eu posso tentar consertar isso ainda com a Patch Tool e fazer com que ela mescle ainda melhor com a minha imagem, certo? Olha só, agora eu tenho uma imagem bem mais limpa, sem a interferência daquelas outras pipoquinhas. E se eu quiser ainda, eu posso adicionar mais uma camada com Ctrl Shift Alt N de navio e eu posso gerar aqui, ó, pintar com um brush bem levezinho. Eu posso pintar aqui essa minha mesinha, posso pintar com um branquinho só para ele tentar disfarçar um pouquinho mais. Isso aqui é uma técnica adequada, pessoal, para quando você é profissional? Não é uma técnica adequada. Mas como esse vídeo ele tem a intenção de falar para quem está iniciando, esse tipo de abordagem ela é eficaz. Ela resolve o problema para aquilo que você está fazendo. Num trabalho profissional, por exemplo, um trabalho que vai veicular uma imagem de grande circulação, que terão outros profissionais utilizando essa imagem, essa abordagem aqui, criando essa layer, não é interessante. Não é interessante. Porque você perde a textura do fundo daquela imagem e você está substituindo simplesmente por uma outra camada, que são passagens de brush desse Photoshop, como se fosse uma tinta digital, e está perdendo a característica da textura dessa imagem, o que não é desejável. A não ser, claro, que o objetivo seja deixar esse fundo completamente chapado. Essa aqui foi uma dica muito rápida para
para você conseguir fazer essas trocas nos seus objetos. Você pode fazer esse tipo de troca aqui com qualquer outra imagem, outro fundo, com uma imagem de uma pessoa, de um objeto em cima de uma mesa, não importa. Essa técnica funciona de qualquer maneira quando você está utilizando fundos majoritariamente chapados, cores chapadas e de fácil remoção. Beleza? Daqui uns dias, em breve, eu trago outros vídeos para vocês com mais dicas e mais técnicas para você trabalhar no Photoshop. Beleza? Forte abraço, a gente se vê.